Vamos lá. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos ler apenas o versículo de número 30 e 31. E aos poucos eu vou explicando aos irmãos por quê. Atos 10, 30 e 31. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos desta noite, apesar de fria, reunidos, ó Deus, diante da Tua palavra, suplicar, adorar, bendizer, clamar, Senhor, do Teu favor, e nesse momento especificamente, queremos aprender, ó Deus, por isso nós rogamos em nome de Jesus, fala conosco, aquece o nosso coração para as verdades do Evangelho, e faz, ó Deus, com que saiamos daqui desejosos de contar para todo mundo essas verdades. Oramos no nome de Jesus somente. Amém. Então, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu já li todos esses versículos até o 48 na semana passada, e vamos iniciar hoje já do 30, que foi onde nós paramos, né? Mas antes disso, eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma coisa muito interessante, que é a característica do ser humano, que é a polarização. A gente tem essa característica, né? A gente costuma fazer essas coisas, sempre abraçar os extremos, tendemos nos dividir em grupos, e em direção sempre uns para um lado, outros para o outro. E fazemos isso de forma positiva, às vezes de forma negativa, mas é fato, a gente se divide assim. E essa divisão é tão comum que nos dividimos, por exemplo, em países, em estados, em bairros, regiões, né, norte, sul, tem gente que é do nordeste, tem gente que é do sudeste, tem gente que é do sul e por aí vai. Direita e esquerda, a gente costuma fazer isso, né? Até mesmo com os times de futebol, a gente costuma fazer esse tipo de coisa. Óbvio que servos do Senhor entendem a prática belíssima do futebol como sendo saudável e deve ser incentivada, sim, porque o esporte é bênção. Mas essa polarização, isso que muitas pessoas fazem, por exemplo, até matar por conta de um simples jogo de futebol. O ser humano é assim, dado a polarização, não é? E esses absurdos chegam até dentro das nossas famílias. E vimos isso principalmente no período das eleições, não é? Teve famílias que integrantes deixaram de se falar porque um votava em um determinado partido e o outro no outro partido. Isso é mais que absurdo. No momento em que nós precisávamos mais nos unir em prol de uma causa maior, que seria o bem-estar do nosso país, da nação brasileira, nós nos dividimos, e não somente dividimos, o que é comum, como acabamos de ver, mas nós nos polarizamos, fomos aos extremos. Até pessoas morreram por causa de candidatos à política, candidatos aí à eleição do nosso país. E isso é terrível. Ódio, divisões, dissensões, pessoas que não conseguem falar umas com as outras,
por conta simplesmente de opiniões contrárias. E nós? Se chegou às nossas famílias, obviamente isso chegou à igreja. Na Escritura a gente percebe isso, né? Uns chamados de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, o que é condenado claramente pela Escritura também. E não muito diferente dentro das nossas igrejas, né? Igrejas evangélicas, que se odeiam apenas por pontos doutrinários, periféricos, sim. Eu digo periféricos aqueles que não são essenciais para a salvação. Aqueles que não saltam da Escritura, como dizendo claramente assim, se você não crê assim, obviamente você não irá estar com o Senhor naquele dia. Nós somos assim. Mas como que a gente deve reagir nesses momentos de polarização? Como que a gente deve reagir e enxergar essas separações, se Deus determina que nós devemos amar-nos mutuamente, exortar-nos mutuamente, e, acima de tudo, pregar o Evangelho para todas as pessoas, indistintamente. Se tem algo que equaliza todo ser humano, é esse alvo da pregação do Evangelho. Todo ser humano precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Uns serão salvos, outros condenados por essa mesma pregação. Ainda pela manhã, se eu não me engano, domingo passado, discutimos da efetividade desses debates e discussões que tem em alguns podcasts, né, pelo YouTube afora aí. E nós entendemos que há lugar, há espaço para o debate, sim. Porque no meio da discussão saudável, do debate, surgem, não é, novas reflexões, mudamos de opinião, aprendemos, ensinamos, há espaço para o debate, mas não há espaço para uma dissensão tamanha a ponto de fazer com que a pessoa odeie o outro e não pregue o Evangelho para elas. E algo interessante é que o Evangelho, nesse sentido, é como faca de dois gumes. É como se num grupo de pessoas que tem aqueles que vão ser convertidos e aqueles que não vão ser convertidos, o Evangelho sendo apresentado, e precisa ser apresentado, ele traz um retorno de salvação ou condenação. É fato. Precisamos entender a importância disso. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. E nós não devemos ser aqueles que vamos impedir essa obra do Evangelho. Como eu disse, paramos no versículo 30 na semana passada. Obviamente, um texto gigante, esse contexto vai até o versículo 18 do capítulo 11. E hoje nós iremos continuar daqui. Sigamos então analisando a história de conversão do centurião Cornélio. No verso 29, nós vamos ver que Pedro pergunta a Cornélio por qual motivo ele foi chamado em Cesareia. Lembra? Uma visão, duas visões, né? Uma, um anjo fala com Cornélio, a outra, uma visão de um lençol com Pedro. E a história recomeça a partir daí. E no verso 30, Cornélio conta toda essa visão que ele teve com um anjo, né? Ou como ele fala aqui agora, um varão, né? O verso de número 30. Faz hoje 4 dias que por volta dessa hora eu estava observando a minha casa, a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, né? Antes, o texto diz que foi um anjo, aqui um varão de vestes resplandecentes. Isso não tira o mérito de ser ou não um anjo, mas o fato é que houve ali um espetáculo, vamos dizer assim. Não foi algo comum, foi algo miraculoso. Então, no verso 30, Cornélio conta toda essa sua visão para Pedro e todo o resto. E a partir daqui, a gente começa a refletir sobre Pedro, a expansão do Evangelho, e Pedro e a expansão da igreja, e agora o Evangelho aos gentios.
e ele começamos refletindo sobre essa nova frase, nova para a gente, né, que a gente parou no 30, do verso 31. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Nesse verso, precisamos destacar, queridos, que as obras dele terem sido lembradas não tem nada a ver aqui com a salvação. Não dá margem para dizer que Cornélio foi salvo pelas suas obras. E é interessante pensar nisso, nesses dias em que tem sido levantada uma discussão muito interessante sobre a tal da justiça social. Qual é o papel da igreja em relação àqueles que estão aí fora passando dificuldade? Né? Justiça social quando se refere ao racismo, justiça social quando se refere a todas essas questões de identidade de gênero. E tem muitas pessoas caindo nessa armadilha, nesse canto da sereia, que parece ter ares de virtude. Como assim? Justiça social, precisamos alimentar os pobres, porque os pobres foi alvo de Jesus, né? Porque os ricos vão para o inferno, todo esse pessoal que tem dinheiro aí, como se ter dinheiro fosse o pecado. E confundem, porque não há na Escritura base para dizer que todo aquele que é rico vai para o inferno. O que a Escritura nos ensina, a dificuldade daqueles que têm com dinheiro, de serem avarentos, de guardarem para si o dinheiro, colocando as suas esperanças no dinheiro. Também não há base na Escritura para dizer que a gente precisa acabar com a fome no país e no mundo. Sabe por quê, queridos? Isso não é possível. Não é possível acabar com a fome no país. Não por falta de recursos, não por falta de alimento, não por falta de forma alguma de comida, porque toneladas são jogadas fora aí mensalmente, diariamente pelo mundo afora, né? Já fizeram uma pesquisa em que se colocasse efetivamente toda essa comida que vai para o lixo, boa comida que é desperdiçada, se fosse colocado para alimentar, daria para alimentar duas Áfricas aquela região que mais passa fome, né? A grande questão é, ainda que direcionássemos todos os recursos, isso não seria suficiente, porque o problema não é a comida. O problema não sim também má administração e má vontade política, sim. Mas o grande problema é numa fome que reside na alma do ser humano. Daí a pecaminosidade de não cuidar do próximo, de não alimentar o outro. Tudo isso, queridos, não leva à salvação. Por isso que nós devemos separar as coisas aqui e não olhar para o texto e achar que as obras dele terem sido lembradas, dá margem para a salvação pelas obras. Por um motivo bem simples, a gente vai entender aí. Simples fato da necessidade de Cornélio e sua casa terem que ouvir Pedro. Se Cornélio fosse salvo pelas obras, e ele era um homem de boas obras, praticava boas obras, era visto por toda Cesareia como um bom homem, temente a Deus. Se isso fosse suficiente, por que Pedro teria que vir até a casa dele para pregar o Evangelho? É óbvio, Deus decidiu em sua infinita graça salvar Cornélio, exclusivamente pela graça. Não confunda, as suas obras foram lembradas diante de Deus, as suas orações foram ouvidas como, isso é meio de salvação. Salvação somente pela graça. Não há outro caminho, outra forma de sermos salvos. Verso de número 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor.
Cornélio aqui reúne toda a sua casa para ouvir a mensagem de salvação. E Pedro tem ali um público pronto, atento para ouvir essa mensagem de salvação. É como se Cornélio abrisse espaço num salão, numa sala maior da sua casa, colocasse cadeiras, dissesse para o pessoal, olha, vai vir um pregador aí, nós vamos fazer um serviço a Deus aqui, um culto a Deus, eu quero que todo mundo preste atenção. Inclusive vocês que estão aí fora, ninguém vai trabalhar hoje, tá bom? Tranca o portão aí, eu quero todo mundo aqui, para ouvir a mensagem de Pedro. Cornélio, é como se Cornélio estivesse fazendo isso no verso de número 33. Estamos aqui, diante de Deus, para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo... Queridos, Pedro começa aqui, agora, um sermão. Ok? Depois daqueles 2 encontros, Cornélio reúne todos da sua casa, lembra? Parentes, familiares, funcionários, servos, todo mundo, ok? Aí Pedro se depara com uma multidão ávida por ouvir. Queridos, particularmente vou abrir o coração para vocês aqui. Esse é o sonho de todo pregador, não é? Todo mundo preparadinho, arrumado, e assim com uma atenção incrível para o que ele vai falar. E exatamente aquilo que acontece, Deus estava coordenando todos os eventos para que aquele momento fosse este momento significativo. E então Pedro começa o sermão. Verso de número 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vamos definir aqui alguns termos, em primeiro lugar, para ficar mais claro. Eu percebi no nosso último, em algumas escolas dominicais, e no sermão também, que os irmãos ainda têm alguma dificuldade de definir alguns termos. Eu coloquei aqui para ajudar os queridos a refletir. Eu coloquei o recurso visual para ficar mais fácil, para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Vamos definir algumas questões aqui, antes de continuarmos o sermão de Pedro. Com certeza 1 mês ou 2, só trazendo sermões em relação ao que seria especificamente judeu. Mas por hora eu quero que você guarde a seguinte informação. Judeu era um israelita, um religioso da época, ok? Houve uma divisão no passado, que iremos ver mais à frente, lá pelo capítulo 17 ou 18, mas eu quero que você guarde isso, tá bom? Judeu é aquele religioso da época. É a religião maior da época. Ele era de Israel, israelita, né? E era o religioso. O segundo, que eu percebi também dificuldade da igreja. O segundo é o gentio. E quem é o gentio? Quem é aquele que a Escritura chama de gentio o tempo inteiro, tanto no Antigo quanto no Novo? No Antigo temos uma outra designação, mas basicamente quem é o gentio? O gentio é todo aquele que não é judeu. Se não é judeu, não é gentio. Simples assim. Principalmente outros povos, certo? Saiu de Israel, não é israelita, é considerado judeu. O gentio também tem algumas outras designações, mas eu quero que você fique aqui com isso na mente. Tem o judeu e tem o gentio. Todo aquele que não é judeu é gentio. O terceiro que nós vamos encontrar aí é o piedoso. Todo aquele simpatizante da fé e faz boas obras, é amigo da igreja.
provavelmente tinha um bom relacionamento com todos os judeus, a liderança e toda a população. Cornélio é um desse aqui, o piedoso, aquele que pratica boas obras. E por último, o que nós temos aí é os chamados. Como assim, os chamados? Os chamados são judeus, gentios, gregos, romanos, partos, medos, elamitas, da Capadócia, de Cirene, de todo o mundo. E se estiver fora do mundo também são chamados, certo? Próximo slide. Para definir o que é igreja, como que a gente compõe o grupo todo? Todo aquele que crê em Jesus, independente de cor, raça ou nação. Todo mundo está dentro disso aí. Toda a humanidade, todas as pessoas existentes na Terra, obviamente que não, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo. Igreja, nós temos uma outra divisão, né? Igreja visível e invisível. A igreja visível somos todos nós, reunidos como povo de Deus. Aqui no nosso meio pode ter pessoas que não servem a Deus e vão para o inferno? Sim. É triste, mas é verdade. Sim. E a igreja invisível qual é? Só Deus conhece. Só Ele sabe quem são os integrantes dessa igreja. Tendo dito isso, eu gostaria que os irmãos se esforçassem para guardar essas figuras. Deixa no outro slide. Judeu, né, o religioso da época, israelita. Gentil, todo aquele que não é judeu. Piedoso, aquele que não é crente ainda, mas é aquele que sempre vem nos jantares da igreja, gosta de ir nos passeios, nos retiros de casais, está por ali, mas não se decide, né? Esse é o piedoso, aquele que se aproxima. E a igreja, os chamados, é todo esse povo num pacote só. Certo? Então Pedro está falando para esse povo todo. Ali, provavelmente não, o texto nos ensina que ali tem judeu, ali tem gentil, ali tem piedoso, ali tem povos de outras nações, com certeza ali deveria ter povos de raças diferentes, cor de pele diferente, povo de tudo quanto é jeito, porque tinham servos, senhores, o próprio Cornélio era chamado da corte italiana. Cornélio era europeu. Os soldados, os 2 soldados que ele envia, provavelmente também sejam da corte italiana, não da liderança, mas do exército. Então Pedro está falando para esse público de todas as tribos, povos e raças, como a gente acabou de cantar no início do nosso culto ao Senhor. Então Pedro começa o seu sermão. Vamos entender aí, verso de número 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Então Pedro começa o seu sermão aqui fazendo uma afirmação pessoal muito interessante, né, que mostra claramente o que Pedro aprendeu nos últimos encontros. Desde o momento em que ele estava lá em Jope, lembra? Guarde esse nome, a cidade de Jope. Pedro estava lá, na casa de um tal Simão Curtidor, aquele que trabalhava com couro. Desde o momento que ele estava lá, em que ele teve aquela visão, Pedro já vinha ali aprendendo o que Deus estava falando com ele. Não é? Sua estadia lá com Simão Curtidor, e é a sua visão dos alimentos que a gente aprendeu. E agora, com os gentios, ele mostra de 2 formas essa afirmação pessoal. A primeira delas aí que vai apresentar é uma afirmação positiva, e a segunda é uma afirmação negativa. Ou o contrário, deixa eu ver aqui se eu inverti. É o contrário. Primeiro ele faz uma afirmação negativa. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
E a segunda é, de qualquer nação, aquele que o teme e é justo. No âmbito da justiça, o partidarismo não é bem visto, é considerado crime. Um juiz que for pego defendendo a causa para um lado ou para o outro, com certeza ele será considerado um juiz inapto, ele não pode julgar. Para causas que precisam ser julgadas, quando há divisão entre duas pessoas, o juiz precisa ser imparcial. Ele precisa ser um moderador e, no final, dar a sua sentença. E aqui nós aprendemos com o texto que a justiça divina não é baseada em critérios externos, em que o juiz olha para esse fato ou para aquele outro fato, ou olha para a cor da pele e já deduz que aquele fez isso ou aquilo. A justiça divina, que é apresentada aqui para nós, é uma justiça exclusivamente graciosa. É uma justiça que vem da parte de Deus, exclusivamente a partir da graça dele. Esses aspectos externos para Deus não importa. Raça, aparência ou classe social. Daí vem uma excelente afirmação para você combater essas pessoas que dizem que a igreja ela é preconceituosa. Se tem um grupo que reúne um tanto de gente esquisita e diferente, é a igreja. Sobretudo no Brasil. Não há distinção de cor ou raça. O evangelho não faz isso. Aprendemos desde cedo que o evangelho é anunciado e pregado a todo mundo. O que eles confundem, e para satisfazer apenas seus próprios desejos, é dizer que a igreja faz acepção de pessoas no que diz respeito às suas práticas, e isso sim é verdade. O Senhor aceita todo mundo, desde que creia nele, mas não aceita todas as práticas. Se quer caminhar com o Senhor, o convite é para sacrifício, lembra? Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Mas eu vou me anular para fazer isso ou aquilo. Querido, o crente deve se anular diariamente para que ele seja glorificado. A justiça divina é apresentada aqui, não baseada em critérios externos. De qualquer nação, aquele que o teme. A primeira afirmação pessoal de Pedro é: reconheço por verdade. E é interessante que nessa parte aqui, o texto original mostra a frase amém, amém, sendo repetida 2 vezes. Não é? Lembra quem faz isso muito no Novo Testamento? É o Senhor Jesus, né? Em verdade vos digo. No texto lá é amém, amém. Ou seja, eu estou reafirmando isso. E Pedro diz isso aqui. Eu reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa ideia já vem sendo construída na mente de Pedro, desde o lençol, desde a evangelização do eunuco com Filipe, desde a mulher samaritana, desde o Antigo Testamento. E nós vamos entender que essa percepção de equalizar todos aqueles pecadores diante de Deus, não a partir da sua cor de pele, idioma ou nação, mas pelo amor divino, pela graça divina apresentada. Entenda, de qualquer nação, aquele que o teme é justo. O temor divino e a prática da justiça são marcas, características daqueles que são aceitos. Irmãos, isso aqui deveria ser motivo de você dizer glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele não olha para nós segundo a cor da nossa pele. Ele não olha se a gente é feio ou bonito, se a gente é rico, é pobre. Ele nos escolhe graciosamente, segundo o seu beneplácito, segundo o próprio desejo do seu coração. Então Pedro deixa claro que Cornélio e sua casa aqui, agora, eram símbolos desse novo momento gracioso demonstrado por Deus. Lembra? O evangelho vem sendo anunciado e aqui, agora, o evangelho expande para alcançar todos os povos. Mas havia algo essencial
para esse passo. Não era somente ouvir falar, eu ouvi alguém dizer, não era somente, tem pessoas falando aí, algumas pessoas falando algumas coisas. Mas o que é apresentado aqui é essencialmente a fé em Cristo. Como resposta àquele chamado, o que nós chamamos na teologia de chamado eficaz, aquele momento em que o Espírito Santo toca no coração da pessoa e muda a sua história, muda a sua vida, e aquilo que antes era estranho, complexo, entra na nossa mente, desce ao coração, e agora a gente entende, ele morreu por mim. E isso começa a remexer aqui dentro. O que eu faço agora? Para onde que eu vou? O que acontece com a minha vida? Aí os crentes entram na jogada, a igreja entra na jogada para ensinar a importância de reconhecer por fé, de ser salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E assim Pedro apresenta a pregação que mudaria todos os presentes. Todos os que estavam presentes foram transformados ali pelaquela pregação. Então vamos entender um pouco mais. Primeiro, Pedro foi mudado. A certeza de que estava sendo obediente ao chamado do Senhor agora pulsava em seu coração. Cornélio foi mudado. Ele não era apenas agora um homem, gente boa, que cuidava dos pobres, que dava esmola. Não era somente isso. Agora ele reconhecia Cristo como o único e suficiente Salvador. A família dele foi mudada. Pedro foi mudado, Cornélio foi mudado, a família dele foi mudada, porque recebeu a graça divina, a graça da salvação, a transformação de coração. E os que vieram com Pedro também foram mudados. Irmãos em Cristo já, que perceberam, que presenciaram o grande milagre da conversão, agora a todos os gentios. E, queridos, Lucas nos brinda, nos dá um presente com o esboço da pregação de Pedro aqui. O mesmo Pedro, ignorante, grosso, que saca da espada e corta a orelha, que esbraveja, que diz, Senhor, não, jamais o Senhor vai lavar o meu pé. Pedro, se eu não lavar nem seus pés, você não tem parte comigo. Mesmo Pedro que nega, mesmo Pedro que é reticente em vários momentos, agora aqui convertido, maduro, transformado, apresenta o segundo sermão, aqui se eu não me engano é o segundo sermão, primeiro no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, guarde essa informação. E agora aqui o segundo, e Lucas nos brinda registrando a estrutura do sermão de Pedro. E para aqueles que dizem que teologia é bobagem, que estudar é bobagem, que esse negócio da Bíblia, assim, a Bíblia é um negócio assim, espiritual, que a gente sente, sabe? Eu estava ali lendo e orando, eu senti alguma coisa e o Espírito me tocou. Para aqueles que acham que sempre os dois extremos, como nós acabamos de aprender aqui, que a gente polariza, que a gente gosta desses extremos, ou a gente espiritualiza demais, ou a gente simplesmente não acredita, e deixa tudo muito árido. Eu gostaria de mostrar para vocês a estrutura do sermão de Pedro. Como que Pedro faz para pregar uma mensagem e todo mundo é convertido? Eu queria, com o recurso visual, mostrar para vocês também, para ficar registrado. A importância de estudar, a importância de ir atrás, de se aprofundar no ensino da Escritura. Clica aí, meu irmão. Nós vamos ver o título, a introdução, as divisões, a conclusão e as aplicações que Pedro traz para a gente. Está aí, ó. Eu não inventei isso não, tá? Está no texto. Vamos ver se está no texto mesmo? Verso 36. Nós temos aí o título.
Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Quem é o Senhor de todos? Jesus. Então, o título da mensagem de Pedro seria, talvez, Palavras de Paz de Jesus aos filhos redimidos. Está tudo aqui, no verso 16. Como assim palavras de paz? O Evangelho, as boas novas, traz a palavra de paz porque nos reconcilia novamente com Deus, nos traz paz para com Deus. É importante a gente saber disso. Antes separados, antes mortos, lembra? A morte de Adão e Eva no Éden foi física também, anos depois, mas também foi espiritual. A humanidade ali morreu para Deus, houve aquela separação entre nós e Deus. O Evangelho são as boas novas que nos traz paz. Paz com quem? Com Deus. E esse Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, aos seus filhos redimidos, declara: Jesus é o Senhor. Então, logo no título, eles entendem isso e aprendem. Para ilustrar, nós vamos ver os versos de número 37. E Pedro aqui dá um contexto geral para eles o que estava acontecendo. As boas novas do Evangelho chegam a todos. Verso 37. Olha aí o que diz. Leia na sua Bíblia. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Ele aqui está dizendo assim, vocês já sabem do que eu estou falando. E isso foi espalhado por toda a Judéia e Galiléia. E também, tendo começado, depois do batismo que João pregou. Que batismo é esse que João pregava? O batismo do arrependimento. Ele apresenta a seguinte perspectiva: vocês já sabem o que eu vou falar, mas eu queria compartilhar com vocês que isso se espalhou por toda aquela região e chegou até vocês. O batismo do arrependimento chegou até vocês. E ele diz aqui do batismo de João, ele não diz João Batista, mas ele diz de João. Porque João era famosíssimo. João é aquele que pregou abertamente, claramente, que inclusive chega diante de Herodes e diz que ele era adúltero e teve sua cabeça cortada. Mas antes disso ele prega o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. E encontramos aí essa introdução belíssima, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é apresentado para nós aqui? A primeira divisão. Olha aí, número 1, a unção e as obras de Jesus Cristo. Pedro apresenta a notícia da unção e as obras de Jesus se espalham. Jesus tinha sido ungido naquele momento, simbolicamente, para dizer assim, agora ele vai iniciar o seu ministério público diante de todas aquelas pessoas. E ele sabe quem é Jesus de Nazaré, o que tinha o poder do Espírito Santo, que curava as pessoas, que os demônios não resistiam diante dele. Segundo ponto que Pedro apresenta, verso 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. O que ele apresenta aqui? A morte de Cristo. Primeiro, a unção de Jesus e o seu ministério público. Agora Pedro apresenta a morte de Cristo. O servo anuncia a morte de seu mestre. O servo anuncia a ressurreição de seu Senhor. Verso 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Terceiro ponto, a ressurreição e os aparecimentos os aparecimentos de Cristo, a revelação do Cristo, as testemunhas vivas, que comprovam a sua ressurreição.
Jesus morreu, mas ressuscitou e não apareceu a todo mundo. Mas apareceu primeiro para 500 pessoas, depois para os 12, depois para um outro grupo de discípulos, né? Testemunhas. Essas mesmas testemunhas vão invadir o mundo, transtornar o mundo e dizer, ele ressuscitou, aleluia! Aí o que é nos apresentado, o verso de a divisão de número 3, a ressurreição e os aparecimentos. E Pedro caminha para o fim, mostrando as testemunhas de Jesus, verso 41 e 42, onde nós claramente aprendemos resposta obediente à vocação. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós, o que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, Jesus Cristo. Verso 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A conclusão de Pedro é: todos os que creem em Jesus recebem remissão de pecados. E como se não bastasse, Pedro, clica mais uma vez, irmão, aplica dessa seguinte maneira aí, ó. Creia em Jesus Cristo, tenha os seus pecados perdoados, seja batizado. E isso é o caminho da salvação. Este é o caminho da vida eterna. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui, gente? Qual é a ênfase de Pedro aqui? Vamos reunir todo mundo, vamos pintar de preto, colocar umas luzes piscantes aqui, para deixar as pessoas, assim, mais sensíveis ao que eu vou falar, uma musiquinha de fundo agora, porque o que eu vou falar vai tocar o seu coração, e agora você vai ser mudado, e Deus vai resolver os seus problemas, vai tratar daquilo da sua família, da sua vida financeira, dos seus problemas como um todo. Venha à igreja, porque a gente vai proporcionar isso a você. É isso que Pedro faz? O que Pedro faz, queridos? Nesse esboço incrivelmente maravilhoso. Prega Jesus Cristo, morto, mas ressurreto no último dia. Como não estudar a Escritura, gente? Como não nos determos em textos como esse? Como não pararmos para ler Atos, do início ao fim, e ser aquecidos com o Espírito Santo? Eu vou ler mais um capítulo. Não, eu fiquei curioso agora, eu quero ler mais um. O que aconteceu com Cornélio e a família dele? E depois. Como não ser instigado a falar desse mesmo evangelho pelo mundo afora? O que falta para mim e para você? Sair daqui incendiados pelo Espírito Santo, anunciando o Evangelho, mas eu tenho, assim, sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho medo, essas bobagens. Enquanto isso, muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Eventos vão, eventos vêm, e nada muda na nossa prática. Pedro, uma plateia, ávidas por ouvir, ele apresenta Jesus Cristo. Que tal você apresentar Jesus Cristo para as pessoas? Que tal você parar com esse medo incompreensível muitas vezes? Mas o texto revela muito mais a nós. Muito mais. E eu gostaria de continuar compartilhando com você, para você ver agora a profundidade da mensagem e o alcance dela. Nós já vimos que essa mensagem vai avançar, vai chegar até nós, certo? Mas antes da conclusão, eu gostaria de apresentar um paralelo interessante com o Antigo Testamento. Lembra de uma cidade que a gente fala o tempo inteiro aqui? Pedro ficou aonde? Em Jope, certo?
Permitam-me fazer um paralelo interessante aqui. A cidade de Jope, em todo o Novo Testamento, ela só aparece aqui, nesse contexto aqui, do capítulo 9 até o capítulo 11, ali no verso 13. No Novo Testamento, aparece 10 vezes. Somente aqui. Será que tem alguma coisa que Lucas quer falar para a gente? Será que o texto está falando alguma coisa para nós de uma tal de uma cidade chamada Jope? Se você não se lembra, eu gostaria de compartilhar com você que Lucas queria chamar a atenção para algo. No Antigo Testamento, essa cidade, Jope, é citada 4 vezes. Apenas 4 vezes. E uma delas está em Jonas, capítulo 1, verso 3. Lembrou? Jonas está numa cidade portuária, muitos barcos, movimentadíssima cidade. E Jonas faz o quê? Recebe uma missão do Senhor. E ele tem que ir para Nínive. É isso? Deus disse para ele, vai para Nínive, eu quero converter aquele povo todo lá. E Jonas faz o quê? Pega um barco em Jope e vai para onde? Tarsis. Contrariando assim a ordem do Senhor. Certo? Lembrou Jope no Antigo Testamento? Agora deixa eu te mostrar que há paralelos importantes para a gente observar aqui. Primeiro deles, Jonas foi chamado para pregar aos gentios e ninivitas. Lembra que eu falei, essa pregação aos gentios é antiga? Jonas é chamado para pregar aos gentios ninivitas e recusa esse chamado. Mas Deus faz o quê? Manda um peixe. Gente, se a Bíblia diz que um peixe engoliu João, nós acreditamos, um peixe engoliu João. João não. Fui eu, tá? Não foi a Bíblia, fui eu. Jonas. Se a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas, um peixe engoliu Jonas. E Jonas é vomitado numa praia onde? Onde tinha que ir. Não é? E olha que coisa interessante. A nação ímpia, inimiga do povo de Israel, tinha matado muita gente. Jonas estava bravo com aquele povo. Senhor, não quero pregar para esse pessoal, não. E eu sei que se eu passar nessa cidade pregando, vai ter gente convertendo, porque o Senhor está me mandando. Não vou pregar para esse povo. Jonas, prega para esse povo. O que Jonas faz? Passa a cidade correndo, anunciando. Um sermão terrível, não com essa profundidade, mas, né? Eu já fiz, Senhor. Com aquela pregação michuruca dele, Deus transforma a cidade inteira e o povo é convertido. Olha o paralelo. Pedro foi chamado para pregar em Cesareia aos gentios. E no caso aqui, os romanos. Enquanto no Antigo Testamento os inimigos da nação eram os ninivitas, aqui nós temos inimigos da nação, os romanos, que eram inimigos de Israel. O jugo romano era terrível sobre o povo. O jugo romano fazia com que o povo odiasse os romanos. Os judeus odiassem os romanos. Aquela relação que a gente vê intrincada no Evangelho, tem motivos. Questões políticas e sociais eram muito pesadas ali. Qual foi o exército que estava por trás? Quem era a polícia da época que estava por trás da crucificação de Cristo? Os romanos. Então, Pedro é chamado a pregar aos gentios, e não qualquer gentio, os romanos. Percebeu o paralelo? Pedro está em Jope, Jonas estava em Jope. Jonas é chamado a pregar aos gentios, Pedro é chamado a pregar aos gentios. Tanto Jonas quanto Pedro se sentiram desconfortáveis em pregar para esse povo. Os paralelos continuam. Jonas precisou ser engolido por esse peixe. Pedro precisou de uma visão para atender o chamado divino. E Pedro ainda disse, Senhor, eu vou comer isso não, Senhor. Não, nunca.
Não fiz isso até agora, por que eu vou fazer? Enquanto a gente acha que Pedro foi pronto, né? Não, Pedro disse, não, se eu não vou fazer isso não. Queridos, semelhanças, mas também diferenças entre esses dois mensageiros ficam cada vez mais fortes. Jonas não ficou contente com a conversão de Nínive. E agora aqui o paralelo é contrário aqui. Enquanto um obedece, o outro desobedece, mas ambos cumprem, certo? A sua missão. Jonas não ficou contente com a conversão de Nínive, enquanto que Pedro recebe os gentios como seus irmãos na fé, com alegria. Lembra da ideia de progressão do evangelho? Pedro obedeceu ao chamado do Senhor e cumpriu aquilo que ele deveria fazer. Jonas foi aos trancos e barrancos, mas aprendeu que deveria ser obediente ao seu Senhor. Com isso, Lucas mostra que essa não era a primeira vez que Deus agia na vida dos gentios. Deus já estava pontuando que iria salvar, não era um povo escolhido. Por isso, limpe da sua mente essa ideia de que os judeus são um povo escolhido por Deus de forma especial, e eles têm um lugar especial no céu. Esqueça isso. A nação judaica foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor, porque Deus escolheu eles para ser os receptores, os portadores das boas novas. Como Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas Deus escolheu este povo. E é só. Não há prioridade para judeu, como muitos ensinam por aí. A Escritura não dá base para isso. O povo judeu foi um povo que Deus escolheu. Ok. Mas entenda, quando a gente lê a Escritura de uma forma mais geral, a gente vai aprender isso. Para os judeus cristãos, negar-se a pregar o evangelho aos gentios era cometer o mesmo erro que Jonas cometeu. Lembra? Pedro estava ali e tinha uma galera com ele ali, tinha um grupo de judeus lá de Jope. Se eles negassem, eles incorreriam no mesmo erro de Jonas. Estava arriscado a ser vomitado também, a semelhança do que aconteceu com Jonas. Mas Deus é gracioso. Muitas vezes a gente age como Jonas, não é? Quando recusamos pregar o evangelho, independente de quem for. Pense em alguém que você odeia. Pensou, não é? Agora deixe de odiar. Comece por hoje, tá bom? A Escritura diz para você falar de Jesus, pregar o evangelho para ele. Nem estamos seguindo o exemplo de Pedro. A gente não faz isso. A gente se perde. E a gente acha que a nossa vida e os nossos problemas, quaisquer que sejam, são mais importantes. Quer comprovar isso? É só pensar a última vez que você falou abertamente do evangelho, do reino. Assim, de forma simples. Não essa picaretagem, tipo a pregação de Jonas, que a gente faz de vez em quando. Vai lá na minha igreja, o pastor vai te evangelizar. Não fala, mas é isso que pensa. Vai lá na minha igreja, quem sabe ouvindo lá você se converte. E o contato, e o testemunho, e falar à luz do que vimos com Pedro aqui. Creia em Jesus, tenha seus pecados perdoados, seja batizado. A gente não faz isso. A grande responsabilidade da igreja hoje é pregar o evangelho a todas as pessoas, sem discriminação. Sem discriminação. A todas as pessoas. Crianças, prestem atenção. Devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, status, nacionalidade, a todas as pessoas. Concluímos aí com os últimos slides. Queridos, Deus determina a direção e o desenvolvimento da sua igreja.
para onde ela vai, como ela cresce, é somente o Senhor que determina. E é necessário proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Até quando? Até quando ele venha. E, por último, como aprendemos com Pedro, algumas aplicações. Queridos, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não faça você acepção de pessoas. Não escolha pessoas. Seja obediente e anuncie em todo o tempo a salvação em Cristo Jesus, pois o tempo se afunila, o tempo urge, e as coisas estão apontando para o fim dos tempos, em que não haverá mais tempo de conversão. No dia em que o relâmpago cortar os céus, as trombetas anunciar, e vindo sobre as nuvens, o Senhor, o justo juiz, como acabamos de aprender aqui, não haverá mais tempo. Não seja você empecilho para que o evangelho avance. Não qualifique as pessoas que você irá evangelizar. Eu vou evangelizar aquele, Tem pessoas que fazem assim, não, eu estou visitando, eu estou evangelizando, vai sempre na casa dos amigos. Não que seja errado, mas está sempre na casa das mesmas pessoas. Sempre. Isso não é visita, isso não é evangelismo. Tá bom? Deixar claro. Acorda! Precisa falar para todo mundo. Precisa ensinar. Precisa batizar. Precisa discipular. Quem faz isso, faz pela metade. Não escolha, simplesmente pregue. Ame as pessoas indistintamente. E sabe qual é a prova desse amor efetivamente? Quando você demonstra esse amor, compartilhando o amor de Cristo por nós. Aí você entende a graça, o amor de Deus, quanto nós somos pecadores, como nós não merecemos. E apresentamos a Cristo, e ensinamos e reafirmamos a fé nele. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós entendamos a urgência da pregação a toda criatura. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama e nos dá esse privilégio. Sim, Senhor, esse privilégio de anunciar a salvação. O Senhor poderia usar a criação. O Senhor poderia usar os animais, o Senhor poderia usar as nuvens, as estrelas, o sol, a lua, o Senhor poderia usar os anjos, o Senhor poderia usar todos os elementos da criação, mas o Senhor decidiu usar a nós. E temos negligenciado esse dom, esse presente, essa bênção que é compartilhar a salvação em Cristo Jesus. Por isso te pedimos perdão, Senhor. Por isso imploramos pelo teu perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para os exemplos que foram apresentados aqui, mas acima de tudo, olhar para o exemplo do Cristo, que nem a cruz o deteve, e ressurreto anunciou a salvação a toda criatura. Obrigado, Pai, por tua palavra clara, simples e eficaz. E é no nome do Cristo Jesus que oramos somente. Amém.